E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito do motivo e da função que é você ter um entendimento mais aprofundado do seu processo de tomada de decisão, sob o ponto de vista dos pontos cegos, das virtudes e das emoções que vão interferir diretamente nas lentes sob a qual você vai olhar uma decisão que você precisa tomar. Seja criar um funil, seja contratar uma pessoa, seja colocar a meta do seu trimestre, seja colocar a meta do seu ano, ok? Entenda, fica comigo aqui porque isso opera debaixo do radar. Não é comum a gente ver falando, a gente ouve sobre muitas ferramentas de crescimento, mas essas é uma ferramenta, existem muitas ferramentas de crescimento e poucas ferramentas de decisão. Vamos fazer de novo aqui. Existem muitas ferramentas de crescimento e também existem muitas ferramentas de discernimento, mas as ferramentas de discernimento não são tão utilizadas porque elas geram um desconforto, e é esse desconforto que a gente precisa aprender a passar junto aqui, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Vercelino e eu venho ajudando empresários ao longo desses anos a sentirem melhor o desconforto, aprenderem a lidar com o desconforto, que é tomar boas decisões, que levam a boas decisões, que é você enxergar os seus pontos cegos, enxergar os aspectos que a tua personalidade tem que interferem numa tomada de decisão de negócios, onde a gente une, tanto sob a perspectiva do empresário, do jeito que ele é, a personalidade dele, os vícios e virtudes que ele tem, até os sistemas da empresa. Nós unimos esses dois mundos para que eles possam estar harmonizados e com isso o empresário conseguir crescer de forma enxuta e altamente rentável. Lembrando que muitas vezes o maior gargalo do próprio negócio é o próprio empresário, ok? É o jeito que ele pensa e é o jeito que ele toma suas decisões. Então, falando exatamente sobre isso, e ao longo da nossa jornada aqui no mercado digital, atendendo empresários que operam nesse modelo de escala, não só empresários do digital, mas também empresários do mundo físico, a gente notou que muitas vezes o que é o real gargalo é o jeito que o empresário pensa. No pensamento começam as coisas, assim, sabe? A gente está muitas vezes a gente tem a tendência de trabalhar processos na empresa, de trabalhar a cultura da empresa, de trabalhar um funil de vendas, de contratar comercial. Isso tudo é necessário, a gente faz isso na medida em que o empresário começa a ter mais clareza, mas antes ele precisa fazer um diagnóstico aprofundado das motivações que ele está se levando, o que está fazendo ele querer aquilo, o que está motivando os desejos dele. E eu não estou falando aqui numa abordagem convencional de coaching, que é uma abordagem de você ir lá e trabalhar o cara no sentido de, olha, você quer isso, então vamos atingir isso, vamos ajudar você a conquistar. Eu estou falando de um outro tipo de abordagem, que é, cara, você precisa disso que você quer? Você realmente necessita disso agora? Isso realmente é essencial? É uma forma de questionar, de confrontar e ajustar desejos que muitas vezes são desejos desmedidos. Se o empresário, veja bem, olha para mim aqui, se o empresário ele está operando num complexo de inferioridade, ele está querendo dar a volta por cima no negócio dele, utilizando o negócio os complexos de inferioridade, eles vão sempre utilizar meios para aquilo. Um pode ser um meio de poder através de um emprego formal, através de uma posição de status. O empresário pode utilizar o próprio negócio para provar que ele é alguém para o mundo. Se ele está usando isso como grande motivador, e se ele o utiliza, ele não está percebendo, porque ele não discerniu isso ainda, ele vai ter muitos problemas ao longo do tempo. Ele vai ter vai contratar as pessoas erradas, há muitos altos e baixos, porque ele não está pautado num princípio sólido de crescimento. Esse é um princípio muito da vaidade, do orgulho, da soberba. Esses princípios, historicamente, espiritualmente, né, ao longo do tempo, não se sustentaram. Então, por que você vai querer crescer dessa forma? Então, a gente precisa purificar, sistematizar, ordenar, entender quais são os seus vícios. Existe uma ferramenta que ajuda bastante você, se você utilizar ela de uma forma aprofundada e não superficial, que é o Eneagrama. O Eneagrama ele ajuda bastante você a compreender os seus vícios, mas você precisa utilizar essa ferramenta com seriedade, assim, estando disposto a viver o desconforto do crescimento e de olhar a realidade do que você está vivendo, né? Por isso que a gente faz aqui, de certa maneira, uma consultoria confrontacional com o empresário, que eu não estou aqui para ser o coach dele, para ajudar ele a subir o Everest. Eu estou aqui para questionar, cara, por que você quer no Everest? Por que você quer ir para lá? Para quê que você quer? Qual que é a finalidade? E quando a gente pergunta o para quê, a gente descobre bem a motivação. Muitos vão para se exibir, para postar no Instagram,
Se é que, né, a gente deu um exemplo aqui, tá? Não atendi ninguém ainda que foi no Everest. Até atendi 2 pessoas, né? Não sei se elas, não me recordo bem se elas, atendi uma pessoa e a outra era uma pessoa conhecida, que foi lá perto, mas não se chegou até o topo, tá? A gente sabe, eu tô dando exemplo do Everest porque é uma escalada hoje que está sendo feita de forma muito imprudente, tem filas para subir, é um puta perrengue, cara. E assim, qual que é o sentido disso? Qual que é? Os locais lá, eles não subiam nas montanhas, né? Tinham respeito, né, espiritual pelas montanhas. Por que a gente tem que subir lá? Para quê? Para quê? Fala para mim, qual que é a finalidade? Provar o quê? Se colocar em risco, colocar a vida em risco de outras pessoas. Então, o nosso trabalho aqui, e o trabalho que você precisa se fazer ao longo do tempo é, cara, para que eu estou fazendo isso? Né? É aquele evento, aquela ideia que surgiu de última hora, justamente quando a coisa começa a ficar difícil, quando a coisa começa a ficar suada, desafiadora, monótona, tediosa, surgem aí os inimigos, né? Os inimigos internos, as tentações. Muitas vezes fazer um negócio crescer é um deserto. As coisas que fazem um negócio crescer, elas são relativamente simples se você olhar na cartilha ali, mas elas não são fáceis de implementar. E coisas simples de fazer são muitas vezes simples de não fazer, então são mais simples de não fazer, então muitas vezes por isso que é tão difícil de implementar. Então por isso, eu assim, peço a você que você se questione. Cuidado para não entrar no contratar pessoas para ajudar você a reforçar os seus princípios equivocados, as suas ideias megalomaníacas, os seus defeitos. Cuidado para não contratar alguém que vai ser cúmplice disso na tua vida, para te ajudar a ir para o lugar errado. Cuidado, tem muita gente que acaba fazendo isso. Tanto a nível de terapia, tanto a nível de coaching, tanto a nível de consultoria empresarial. Muitas vezes é você que vai precisar alterar e se deparar com o desconforto de lapidar as suas arestas, ok? E é por isso que nós estamos aqui há bastante tempo e ajudando com uma certa impopularidade em alguns momentos, porque a gente falar a real muitas vezes, né, discutir assuntos delicados, eles geram uma confrontação. Então a gente precisa ter essa disciplina, você precisa ter essa disciplina de vencer o desconforto das suas debilidades. A gente está vivendo uma época muito de dopamina, de recompensas imediatas, e não é isso que vai levar ao sucesso no longo prazo. A gente vê pessoas morrendo na praia ali, literalmente, né? Por conta ou o Ícaro, né? Que tem suas asas derretidas e ele cai por conta da dopamina, da recompensa, de querer ser visto socialmente. Não caia nessa armadilha, cara. Não caia no erro do tolo. Cuidado, a gente vê muita gente fazendo muito movimento no mercado e não gerando um resultado líquido verdadeiro ali. Muita gente que não parece, que vai ter uma abordagem mais simples, que tem uma linha... Eu já atendi e fui mentorado por pessoas assim, que tem essa característica, pessoas que você não dá nada muitas vezes, e são as que estão com um resultado mais sólido e concreto, ok? Então eu espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe para você aqui hoje. Cuidado para não cair nessas armadilhas atualmente, esteja atento, vigie e vamos junto que não é moleza a gente encarar os nossos demônios aí, beleza? Uma delas, que eu falei no outro vídeo, é a pressa. Cuidado com a pressa, tá bom? Só no final aqui fica esse recado. Porque a pressa não foi criada pelo diabo, segundo Carl Jung, né? Ela é o diabo. Então, cuidado com esse mercado da velocidade, cuidado com essa afobação, esse oba-oba, esse cheio de coisas de conquistar um resultado rápido, ser líder, de ser o primeiro, de ser o maior. Isso tudo é ego, é vazio, e você precisa realmente se focar em se lapidar, para se lapidar cada vez mais para prestar um melhor serviço. E é um baita desafio isso, cara. Não é fácil. É simples, mas não é fácil, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você realmente gostou, considere dar o seu like. E se você quer se aprofundar nessa jornada, que é de conciliar o teu jeito de pensar para o teu negócio crescer, fazer uma limpeza, uma ordenação de todos os seus impulsos ali, de todos, né? Exagero, mas assim, de todos, disso tudo, considera conhecer os nossos programas aqui da Decision Pro, beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.